Mais uma vez, vocês estão felizes? Amém. Queria você que trouxe Bíblia, abra na segunda carta de Pedro, no capítulo 1. Nós vamos ler do verso 1 ao 11. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, do verso 1 ao 11. Enquanto você abre aí, sempre quando eu leio Pedro, queridos, eu fico impressionado, porque você olha Pedro das cartas, é um Pedro totalmente diferente do Pedro dos evangelhos. Você lê e vê as atitudes, personalidade, a maneira que Pedro se movimenta quando ele caminha com Jesus, e você vê os conselhos práticos de Pedro em suas cartas, você compara, você fala, não é a mesma pessoa. Um homem que falava demais, queridos, aconselhando a falar de menos. Você olha um cara extremamente explosivo, a ponto de olhar para Jesus, o melhor amigo dele, falando, eu vou sofrer, eu vou morrer. Ele olha assim, você não vai fazer isso aí com você não. Ainda dá uma dura em Jesus. Jesus olha para ele e fala, para trás de mim, Satanás. Quando você olha para Pedro, que você fica imaginando, imagina você liderar uma equipe com Pedro. Você está falando alguma coisa séria, aquele cara que vai olhar para você assim, nada a ver isso aí que você está falando. Quem já fez gestão, trabalhou com gestão, queridos, eu trabalhei com gestão 10 anos da minha vida, gestão de academia. Queridos, quando você vai formando equipe, queridos, vem aquele cara assim e fala assim, nada a ver isso aí que você está falando. Sabe que sobe um vulcão de dentro de você? Eu acho que foi isso que Jesus falou. Cara, você está endemoniado, para trás de mim, Satanás, você é o cão no meio da equipe. Quando você olha o Pedro das cartas, é um homem transformado. E olha que interessante, queridos, presta atenção. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, que a graça e a paz lhe sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por meio delas, Ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Por causa disso, concentrem todos os seus esforços, acrescentando à fé que vocês têm a virtude o conhecimento, e ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade, a piedade a fraternidade o amor. Porque essas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam nem inativos, nem infrutíferos, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele que não tem essas coisas é cego, vendo só o que está perto, e se esqueceu da purificação de seus antigos pecados. Por isso, irmãos, procurem com empenho cada vez maior confirmar a vocação e a eleição de vocês, porque fazendo assim, vocês jamais tropeçarão. Pois desta maneira é que lhes será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Impressionante, sim ou não? Impressionante, queridos. Queridos, a salvação, ela não é o fim. Fala um amém aí. A salvação, queridos, ela não é o fim. Ela é o começo de uma nova
vida. Sabe quando você levanta a mão, recebe o apelo, entrega a sua vida para Jesus, de alguma forma alguém explanou o evangelho para você, de uma forma sobrenatural, queridos, que muitos teólogos tentam explicar, mas nós não conseguimos compreender. De alguma forma nasce uma fé salvífica no seu coração, você responde de forma positiva ao evangelho, você nasce de novo, sim ou não? E quando você nasce de novo, você nasce para uma nova vida. Existe uma missão e um propósito a ser cumprido. Posso ouvir um amém? Existe algo que Deus quer realizar através da minha e da sua vida. Nós somos salvos para uma obra, ou melhor, para as boas obras. Olha o que Efésios capítulo 2, versículo 8 ao 10 nos fala. Efésios capítulo 2, versículo 8 ao 2. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, aos quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Queridos, a salvação, ela não é o fim, é o início de uma nova vida, uma vida encaixada em um propósito, tanto individual como coletivo, que engloba uma vida em comunidade, que engloba a expansão de um reino. Deixa eu dizer uma coisa para você, Deus não nos colocou junto aqui à toa. Fala um amém aí. As boas obras, queridos, são individuais, mas são coletivas. Deus tem um projeto para mim e para a sua vida. Por isso que igreja não se escolhe, nós somos plantados em uma igreja para frutificar. Por isso que nós temos um propósito como corpo de Cristo, individual, que toca cada um de nós, mas também toca de forma coletiva. Nós vamos transformar essa colônia. Sim ou não? Porque essas boas obras, queridos, elas nos tocam no individual e no coletivo, e nós expandimos o reino. Ela marca o indivíduo e marca o coletivo. Existe um propósito, posso ouvir um amém? O propósito geral de Deus, queridos, é esse. Olha o que Romanos capítulo 8, versículo 28 ao 29 nos fala. Preste muita atenção aqui. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e geralmente a gente faz um ponto aqui, né? E só fala sobre essa parte. Mas olha o que o texto e o contexto nos fala. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, também predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Esse é o fim, queridos. Qual que é o propósito geral, queridos, de Deus para as nossas vidas? Uma grande família de muitos filhos, à imagem de Cristo Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem, para nos transformar à imagem de Cristo Jesus. O propósito geral de Deus para a humanidade é que todos aqueles que reconhecem a Jesus entrem no processo das boas obras e se tornem a imagem de Cristo Jesus. Quando Jesus voltar, ele vai formar uma grande família de muitos filhos à imagem de Cristo Jesus. Por isso que a missão da nossa igreja é ser como Jesus e servir como Jesus, porque engloba esse propósito coletivo. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Para quê? Para nos formar a imagem do Filho de Deus. E deixa eu dizer para você uma coisa, nesse propósito não existem vítimas. Fala um amém aí. Não existem vítimas, queridos. Pastor, você não sabe a minha história, você não sabe o tanto que eu sofri. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que caminham segundo o seu propósito. Se você se encaixa nesse propósito, todas as coisas, por maior que foi o seu sofrimento, elas vão cooperar para o seu bem, para te formar a imagem de Cristo Jesus. Você já foi magoado, sim ou não? Sabe por que nós somos magoados?
para que, através do poder do Espírito Santo sobre as nossas vidas, nós possamos perdoar e ter o coração igual ao de Jesus. Jesus tem um coração que perdoa. Sabe por quê? Ele perdoou a minha e a sua vida. E se você se conhece bem, você sabe que você não presta. Ou você caiu em uma ilusão que você é bonzinho. Queridos, se Ele perdoou você, queridos, e você se conhece bem, Ele perdoa qualquer um. Quando as pessoas nos magoam, queridos, as circunstâncias estão difíceis, Deus está marcando o coração de Jesus nas nossas vidas. Posso ouvir um amém? E nesse propósito não existem vítimas. O pior lugar para um crente estar é na posição de vítima. Ah, não, mas é porque fulano de tal fez isso comigo, as circunstâncias fizeram isso comigo, Deus fez isso comigo, o meu pastor fez isso comigo. Queridos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O pior lugar para um crente estar é na posição de vítima. Não somos vítimas, queridos. Ah, pastor, mas você não conhece a minha história de vida. Por pior que seja, Deus está trabalhando, está marcando o caráter de Cristo Jesus na sua vida. E aonde você foi ferido, Deus vai te usar para curar. Sim ou não? Esse é o propósito macro, queridos, e a Bíblia gira em torno desse propósito, a manifestação dos filhos de Deus, implantando o seu reino sobre a face da terra. Uma grande família de muitos filhos, a imagem de Cristo Jesus. E nesse propósito nós vamos implantando o reino de Deus sobre a face da terra. Lembra lá quando Romanos fala que a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus? Sim ou não? A palavra filhos ali é ruios, é filhos maduros. Toda a criação geme com dores de parto, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Se o projeto de Deus é uma grande família de muitos filhos, a imagem de Cristo Jesus, nós somos esses filhos que vamos manifestar o reino lá fora. Sim ou não? Creia nisso, queridos. Olha o que 2 de Pedro fala. Capítulo 1, verso 3. Pelo poder de Deus. Repete assim, poder. Mais uma vez, poder. Pelo poder de Deus, nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Pelo poder de Deus, o poder que se manifesta, queridos, através do Espírito Santo. É o poder de Deus que nos capacita a viver essa vida. Olha o que Atos capítulo 1, versículo 8 nos fala. Mas vocês receberão o quê? Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. O poder de Deus, queridos, ele nos leva a ser testemunhas de Jesus. Queridos, quando nós lemos o Antigo Testamento, quem que se manifestava no Antigo Testamento? Deus Pai, sim ou não? Sim ou não? Era a manifestação de Deus. O que o homem fez? Rejeitou. Sim ou não? Jesus veio em terra, veio para a terra. O verbo se fez carne. O que os homens fizeram? O rejeitaram. Quem é a manifestação de Deus sobre a face da terra hoje? O Espírito Santo. Sim ou não? E o que as pessoas fazem? Rejeitam. Só que se nós não formos revestidos de poder, nós não conseguimos ser testemunhas de Jesus. O Espírito Santo vem e nos empodera, queridos, para quê? Para que eu e você possamos ser testemunhas de Jesus. Essa é a principal função. Ah, pastor, pode acontecer um reteté? Eu creio, queridos, pode.
pode cair, pode movimentar, tudo certo, manifestações acontecem e eu creio. Isso não é de hoje, a discussão teológica não é de hoje. Jonathan Edwards, um gênio, queridos, um baita de um teólogo, escreveu a Afeições da Religião, e ele discutia porque nos seus cultos, quando ele orava, as pessoas entravam em desmaio, ele relatava, e gritos histéricos. O que acontecia? As pessoas caíam e eram curadas interiormente, e havia uma grande discussão, porque Jonathan Edwards era um puritano presbiteriano, queridos, e as pessoas falavam, isso aí está na carne, isso em 1700, queridos, e a discussão continua até hoje. Tem muito mais coisa importante para a gente discutir como igreja. A gente está discutindo ainda manifestações do Espírito Santo. Será que pode orar em línguas ou não pode? Querido, pelo amor de Deus, recebereis poder. Se a gente negar esse poder, a gente torna um clube, um bando de gente moralista, vivendo de uma moralidade, um achando que é melhor do que o outro, fedendo diante de Deus. Me perdoe a expressão. Por quê? Porque o Evangelho não é uma lista de regras morais, é o empoderamento do Espírito Santo, capacitando cada crente a ser testemunho de Jesus. E recebereis poder quando vir sobre vocês o Espírito Santo, e serão as minhas testemunhas. Preste atenção, é minhas testemunhas, não os meus teólogos. É minhas testemunhas e não os meus pastores. Sabe por quê? Porque o sacerdócio é universal. O Espírito Santo vem sobre cada um de nós, nos empodera, queridos. Na sua individualidade, você compartilha o Evangelho e pessoas são salvas. Pastor, mas eu não tenho formação, pastor, eu não tenho nem a... Queridos, no primeiro século, queridos, a maioria das pessoas era analfabeta. O Evangelho foi compartilhado e o Império Romano se dobrou ao cristianismo, queridos. 12 homens, queridos, transformaram um império. Falam amém aí, queridos. Deus se move através de pessoas simples. O empoderamento vem sobre nós, somos empoderados e somos testemunhas de Jesus. E o apóstolo Pedro continua falando, e nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Queridos, nada nos falta, temos o que precisamos que nos conduz à vida. E olha o que a palavra vida significa, queridos. A palavra vida ali não é bios, não é uma vida biológica. A palavra vida no grego ali é zoe, que é vida de Deus, que fala ali da absoluta plenitude da vida, tanto em essência como eticamente, que pertence a Deus e por meio dele o Logos hipostático e a Cristo, em quem o Logos assumiu a natureza humana, a vida real, genuína, a vida vigorosa e devota a Deus. Queridos, nós recebemos tudo que nos conduz a essa vida. Deixa eu dizer uma coisa, você não precisa de mais nada, já está em você. Pastor, mas eu não fiz o curso de tal, pastor, mas eu não... Queridos, está em você. A vida de Deus habita em você, Deus decidiu habitar em você. O zoe de Deus está em você, queridos. Quando você começa a manifestar essa vida, você vai ver transformação. E o apóstolo Pedro continua, e a piedade, em algumas traduções vai falar devoção. E olha o que a palavra piedade significa: reverência, respeito, fidelidade a Deus, religiosidade no bom sentido da palavra. Nós temos tudo isso, queridos, nós temos a capacidade de viver uma vida em Deus e viver uma vida em devoção, e isso já está em nós, agora ela precisa se manifestar através de nós. Fala um amém aí para mim achar que você está acreditando. Olha o que o verso 5 ao 7 nos fala. Por causa que essa vida está em nós, por causa disso, concentrem todos os seus esforços, acrescentando à fé que vocês têm a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade a fraternidade o amor.
Salvos agora, nos esforçamos para que essas características se manifestem através de nós, que são as características de Cristo, se manifestando através da nossa vida, e o fim dessas características é o amor para com Deus e o amor para com as pessoas. O amor para com Deus e o amor para com as pessoas. Olha o que o verso 8 continua falando. Porque essas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam nem inativos, nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, elas estão presentes e estão aumentando. Repete sim comigo, aumentando, para você não dormir. Elas estão presentes e aumentando. Esse é o processo de santificação, aonde vamos conhecendo a Deus e sendo transformados à imagem de Cristo Jesus. Olha o que Provérbios capítulo 4, versículo 18 nos fala. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Queridos, a caminhada do crente é assim, queridos. Você nasceu de novo, você vai caminhando, queridos, e o sol da justiça vai iluminando a sua vida, você vai crescendo, 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 vai brilhando cada vez mais até ser dia perfeito. Nós estamos a caminho do dia perfeito. Pastor, eu estou estagnado, parece que nada acontece. Queridos, tem algo errado. Porque a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Por isso que a salvação não é o fim, é o início de uma nova vereda. Estamos a caminho do dia perfeito. O apóstolo Pedro continua falando: farão com que vocês não sejam inativos e nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu e você, queridos, preste muita atenção aqui em mim, fomos chamados para dar frutos. Posso ouvir um amém? Eu e você fomos chamados para dar frutos, queridos. Nós não podemos ser infrutíferos nem inativos. Olha o que João, capítulo 15, versículo do 7 a 8, nos fala. Se permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto. Assim mostrarão que são os meus discípulos. Queridos, nós somos chamados para dar muito fruto. Muito fruto. Olha o que John Wesley fala, queridos. Eu gosto dessa frase. Eu já falei semana passada, vou voltar a repetir, até cair no coração. O Evangelho de Cristo não conhece religião que não seja uma religião social. E não conhece santidade que não seja uma santidade social. Presta atenção aqui precisa quebrar alguns sofismas na nossa cabeça. A minha busca e intimidade com Deus, queridos, vão me levar a uma transformação. Posso ouvir um amém? Sim ou não? Vai me levar a uma transformação. E um empoderamento do Espírito Santo. E isso me conduz a vida e a devoção. Isso me leva a ser inteiro. Isso me leva a ser íntegro. Sim ou não? A minha busca para com Deus, queridos, vai trazer transformação na minha vida. Sim ou não? Você concorda comigo? A intimidade com Deus me leva a uma transformação. Eu sou empoderado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vem sobre mim e eu sou testemunha de Cristo. Por isso que Wesley fala, queridos, o Evangelho de Cristo não conhece religião que não seja uma religião social. A minha vida foi transformada e eu estou caminhando. Tem como a vida das pessoas ao meu redor não serem transformadas? Não. Não tem como, queridos. Quando nós olhamos ali, porque ele fala, não conhece santidade que não seja uma santidade social. Se nós aqui, queridos, levarmos a sério vida com Deus, nós vamos nos santificar, sim ou não? E essa santificação vai ser uma santificação social. E nós vamos trazer transformação nos lugares que nós estamos. Tem chimarrão aí? Tem chimarrão aí? Você me dá um gole?
Olha essa imagem aqui, queridos. Deixa eu falar uma coisa para vocês, só enquanto eu tomo chimarrão. A formalidade cria máscaras. Nós acostumamos com cultos, queridos, onde todo mundo senta e a gente fica assim, um monte de gente usando máscara, e a gente não é normal assim. A pregação devia ser uma conversa. E se a gente não começar a quebrar alguns padrões, a gente vai se tornar um bando de religioso. E daí todo mundo sabe a hora que o pastor vai fazer isso, vai fazer aquilo. E a gente quebra vínculo e não se torna uma família. A gente se torna um bando de religioso. Sim ou não? Ou na Bíblia fala assim, não tomarás chimarrão enquanto prega. A formalidade, queridos, há muita formalidade. Ela quebra a verdadeira comunhão e a verdadeira vida com Deus. Alguns colocam na conta de Constantino que a gente senta desse jeito. Eu entendo que Deus foi conduzindo a sua igreja, Ele tem cuidado da sua igreja. Nós temos um espaço quadrado assim porque cabe mais gente, é melhor de acomodar. Mas poderia sair, todo mundo sentar ali na frente, poderia correr. Só que a gente fala, se comporte, nós estamos em uma igreja evangélica. E colocaram a gente em um quadrado. Tanto é que se uma das nossas crianças sair correndo aqui, para alguns escandaliza, para nós não. Porque a igreja deveria ser o melhor lugar para eles estarem. A gente tem o papado na nossa cabeça, onde ali existe o clero, e aqui estão os leigos. Sim ou não? E daí aquilo ali não acontece. Olha lá comigo lá. Se nós somos, queridos, igreja, e Jesus fala assim, que a sua vontade seja feita na terra, assim como ela é feita nos céus, como que a vontade de Deus se manifesta na terra? Através da sua igreja. Talvez Vitimarsum seja um lugar de 80% de crente, ou se dizem crente. Talvez, não sei. Mas por que não se manifestou o céu ainda aqui? Você concorda com esse desenho? Seja feita a sua vontade aqui na terra como ela é feita nos... A vontade de Deus ela é feita nos céus através de quem? Da igreja, sim ou não? A igreja é o ponto de contato. Quando você toca uma pessoa, você ora por ela, você impõe as mãos sobre ela, o que acontece? Ponto de contato, sim ou não? Por isso que as pessoas recebem o Espírito Santo com imposição de mãos. Elas às vezes caem, oram em línguas. Quando nós impomos as mãos. Você já, em algum culto, você já estava tão triste assim, você falou, nossa, eu preciso de um abraço. E veio um irmão e falou assim, ó, Deus mandou te dar um abraço. Já aconteceu com você? Com alguns já conheceram. Aconteceu, não aconteceu? E aquele abraço era quem te abraçando? Jesus, através da vida do seu irmão. Quando isso acontece, queridos, nós vemos transformação social. Por quê? Porque os céus começam a invadir a terra. Se isso não acontecer, não há propósito de ser igreja. Nós vamos vir aqui para um clube social, nós vamos sentar, nós vamos conversar extremamente superficiais, porque nós temos uma moralidade, nós temos os nossos ritos, nós vamos prestar os nossos ritos, que não é o nosso culto, mas são ritos, não tem nada a ver com uma celebração, que é a celebração da vitória de Cristo Jesus. Nós não vamos nos conectar e simplesmente nós vamos vir aqui, pagar o nosso pedágio e ir embora e viver de qualquer jeito. Pastor, dentro da igreja é uma coisa, meu negócio outra. É assim que a gente vai pensar. Dentro da igreja nós estamos com a nossa roupa de domingo. E na segunda-feira nós vivemos de qualquer jeito. Por isso que a religião de Cristo, ela não aceita isso, queridos. Toda santidade vai se tornar em santidade social. Eu me torno íntegro. Aquilo que eu sou na igreja, eu vou ser na segunda-feira. Só que você percebe que assusta às vezes quando a gente quebra algum padrão?
nos ensinaram a sentar, ouvir. Às vezes a gente nem está ouvindo, queridos. A gente está pensando, tomara que ele calhe a boca e termine logo que eu quero ir embora. A gente vai embora e continua vivendo as nossas vidas. E é impossível alguém que foi empoderado pelo Espírito Santo não ser transformado pela manifestação de Deus na vida dele. A única maneira de nós não sermos transformados é porque nós estamos vivendo uma religião. Falei da criança correndo? Para alguns vão escandalizar, queridos, mas... Ou nós vamos falar para os pais, pegue o seu filho, segure no braço e fale assim, na igreja, você não olha para o lado, senão eu te arrebento quando você chegar em casa. Você ri, mas é assim que as pessoas foram criadas. Eu te arrebento quando você chegar em casa. Daí nós criamos mais um religioso. Chegue na igreja, não olhe para o lado, não expresse, não chore, não se movimente. Expressar emoções não vem de Deus, sendo que Salmo fala, adore a Deus com todo o seu ser. Pastor, eu sou mais racional. Eu também, queridos, e eu tenho muito cuidado para mim não cair para um racionalismo bíblico. Por isso que Deus me escandaliza às vezes com algumas manifestações. Eu orar por pessoa, tem gente que sai rodando e fala, meu Deus, o que está acontecendo? Aonde tem base bíblica para isso? Mas Deus fala assim, deixa fluir, cara. Você não vai entender tudo na sua cabeça. Consegue me entender? O que sou na igreja, queridos, eu sou lá fora. A minha santidade individual se torna em santidade social. Todo avivamento trouxe mudança social. Por quê? Porque homens e mulheres se levantaram, se tornaram íntegros, queridos. Aquele que bebia não bebe mais. Eles se tornaram íntegros. Aquele que roubava não rouba mais. E o que acontece? A sociedade foi transformada. Quando você olha os avivamentos, prostituição diminui, índice de criminalidade diminui, roubo diminui. Por quê? Porque Deus se manifestou através de homens e mulheres simples. E por isso, queridos, que nós precisamos romper com o dualismo na nossa mente. Aqui é uma coisa, segunda-feira é outra. Tenho falado para vocês, nós somos íntegros, integrais, amém? Posso ouvir um amém? Por isso, queridos, que você ir para a academia, você pode considerar um culto a Deus, aleluia. Nós temos esse dualismo, queridos. Se você olha para a mentalidade oriental, queridos, o yoga é um culto a Shiva. Eles não separam o físico do espiritual, e nós temos essa separação. Quando eu entro pela porta da igreja, agora eu sou santo. Muda, parece que baixa alguma coisa no cara. Saiu da porta da igreja, o cara tem uma boca de valeta. Sim ou não? Espero que Deus já tenha te tirado dessa forma vã de viver. Aleluia. Aquilo que nós somos aqui, nós somos lá fora. É o evangelho de segunda-feira, queridos. Por quê? Olha o verso 9. Por quê? Pois aquele que não tem essas coisas é... Aquele que não tem essas coisas é o quê? Vendo só o que está de perto, esquece da purificação dos seus antigos pecados. Quem não vê isso se torna cego. E aqui, queridos, a palavra cego é cego de mentalidade. Não consegue perceber, não consegue olhar para o todo. E deixa eu dizer uma coisa, Deus tem algo maior para você. Quando nós vivemos essas máscaras, queridos, quando nós criamos um personagem, quando nós criamos o ideal do eu, queridos, quando nós criamos essa barreira, quando nós nos tornamos religiosos, quando nós somos um com uma pessoa e outro com outra, você já viu isso?
Vai conversar com o pastor, conversa de um jeito, vai falar, queridos, pelo amor de Deus, você se torna cego, você não sabe mais quem você é, a sua personalidade virou múltiplas personalidades, e para cada uma dessa múltipla personalidade é um demônio que você carrega. Eu já vi, queridos, demônios se manifestando e ver múltiplas personalidades na pessoa. A gente se engana tanto que nós nos tornamos vários personagens. Se eu vou sentar com o pastor, eu converso de um jeito. Se eu vou sentar com fulano de tal no boteco, eu converso de outro. Se eu sento, e daí a gente começa a criar vários, múltiplos personagens. E nos tornamos cegos. E olha o que o apóstolo fala. Tem essas coisas, é cego, vendo só o que está perto, e se esqueceu, preste atenção aqui, se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados, se esqueceu do perdão de Deus sobre a sua vida. Você foi perdoado, sim ou não? Sim ou não? Se você entender isso, você entender o preço do perdão, isso gera dentro de nós uma dívida de gratidão. Eu sou um eterno devedor, Ele me perdoou. Deixa eu dizer uma coisa para você, se você vivesse uma vida miserável, a partir de agora, tudo que você fizesse quebrasse, desse errado, tudo, e você vivesse uma vida desgraçada sobre a face da terra, que não é plano de Deus para a sua vida, pelo simples fato de você ser perdoado, você deveria ser eternamente grato. Só que além de nos perdoar, Ele nos deu as suas promessas, nos tornou co-herdeiros com Cristo e herdeiros de Deus, nos tornou filhos de Deus. É impossível, queridos, não ter uma atitude de gratidão. Aí eu entendo que eu sou devedor e Deus não me deve nada. Ah, mas eu fiz, agora Deus vai fazer. Queridos, jardim de infância. Eu trabalhei bastante para Deus, eu jejuei, agora Deus vai fazer. Queridos, jardim de infância. Deus não deve nada para nenhum de nós. O que vinha é lucro, aleluia. E vamos ser eternamente gratos e vamos entrar dançando. Eu ia falar dançando e sambando, mas é outra coisa, né? Dançando e cantando na sua presença. Eu não ia gostar de ver algum sambando aqui não, querido. Consegue me entender? Sim ou não? E Pedro continua falando, queridos, olha o que o verso 10 ao 11 nos fala. Por isso, irmãos, procurem com empenho cada vez maior confirmar a vocação e a eleição de vocês, porque fazendo assim vocês jamais tropeçarão, pois desta maneira é que lhes será amplamente suprida a entrada no reino eterno do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com empenho cada vez maior. Aqui, queridos, precisamos definir algumas linhas. Queridos, existe soberania de Deus, posso ouvir um amém? Reconhecemos isso. E existe responsabilidade humana, sim ou não? Reconhecemos isso. Aonde isso começa e onde termina, queridos, não sei. Só sei de uma coisa, que o apóstolo Pedro, queridos, ele nos chama para com um empenho cada vez maior. Deus vai fazer tudo? Não. Ah, pastor, Deus já escreveu todos os dias das nossas vidas, nós não precisamos fazer nada, vai acontecer. Queridos, sai dessa. Se não vem o cabra safado e fala assim, pastor, traí minha mulher porque estava predestinado a isso, e eu já ouvi isso, queridos. É a ideia de jogar toda a responsabilidade na soberania de Deus, queridos. Isso aí é um prato cheio sem vergonha. Olha o que o apóstolo fala. Procurem. Procurar é uma responsabilidade nossa, sim ou não? Sim. Com empenho cada vez maior, é uma responsabilidade nossa, sim ou não? Sim. E é uma responsabilidade crescente. Aquilo que Deus faz em nós, agora Ele quer fazer através de nós. Olha o que 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3 ao 4. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo,
o Pai de misericórdia e Deus de toda consolação, Ele nos consola em todas as nossas tribulações, para que pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Queridos, aquilo que Deus faz em nós, Ele quer fazer através de nós, e aqui é o evangelho prático, queridos. Aqui é a vida com Deus prática. Aquilo que eu recebo eu sirvo. Eu fui consolado, agora consolo. Eu fui salvo para que possa apresentar a salvação. Sim ou não? Sim ou não? Nós estávamos lá em Campo Largo hoje de manhã. Queridos, eu tive uma visão muito clara, queridos, no final do culto. Eu percebi Jesus entrando assim, no lugar de culto, Jesus entrando, e ele estava com um pão assim, carregando um pão assim, e eu vi ele quebrando aquele pão e entregando na mão de cada um assim, de cada pão, e ele entregando, e o Espírito Santo me falou muito claro assim, ele falou assim, ó, eu parti o pão e eu entreguei, agora vocês têm pão, vocês receberam de mim, agora vão e alimentem as pessoas lá fora, vocês têm pão. E ficou muito claro aquela imagem de cada membro da igreja com pão. E eu falei, ali é lugar de pão, é Betel, é lugar de pão fresco. Você tem pão, queridos, na sua mão. Você tem pão. Agora quando você sair daqui, o que você vai fazer? Você vai partir o pão. E você vai fazer o quê? Aquilo que Deus fez na sua vida, você vai começar a distribuir. Sabe lá, segunda-feira no teu trabalho, você tem pão, você tem maná na sua mão, e as pessoas estão famintas de Deus, as pessoas estão famintas do pão fresco. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da minha boca. Você recebeu palavras, queridos, ao longo dos anos, Deus tem depositado dentro de você. Deixa eu falar uma coisa para vocês, e talvez seja uma palavra profética para pessoas aqui. Deus tem investido muito em palavras na sua vida. Você tem cadernos escritos, e você tem pregação escrita. Deve ser para pessoas aqui, você tem anotado palavras de Deus. E deixa eu dizer uma coisa, essas palavras precisam começar a fluir, você precisa começar a pregar. Você precisa pegar o pão e começar a compartilhar. Você não precisa de um microfone, você precisa compartilhar o pão que Deus te deu. E esse pão vai matando a fome das pessoas. Aquilo que Deus faz em nós, Ele quer fazer através. Isso é evangelho prático, queridos. Senão a gente vai ficar desse tamanho assim, a cabeção assim, cheio de informação na cabeça. Sabe o senhor Batata? Cabeçona grande e pezinho pequeno, anda curtinho assim, ó. É a maioria dos crentes, queridos, cheio de teologia na cabeça, cheio de coisa na cabeça, discute um monte de coisa, discute cor de parede, queridos. Pelo amor de Deus. For para pintar, pinta de branco, queridos. Posso pintar de branco, não vai fazer diferença nenhuma. Deus vai se manifestar do mesmo jeito, nós vamos continuar fazendo a mesma coisa. Não tem nada a ver. Mas eu prefiro preto assim do que um hospital, queridos. Parece que você entra tudo branco no hospital, chega a doer o olho. Daí você vai ver vídeo assim, chega a arder assim, branco, assim, burro. Não é do diabo, queridos. O diabo não inventou o preto. Jesus inventou o preto. Senão a gente fica cabeçudo, queridos, cabeçudo e com os pés pequenos, anda pouco. Aquilo que Deus tem feito em você, compartilhe. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo veio sobre a sua vida. Você pode acreditar do jeito que você quiser. Ah, pastor, tem uma bênção, tem duas bênçãos, pastor. É dividido em duas partes, queridos. Pouco importa, queridos. O que importa é que o Espírito Santo vem sobre o crente. Para mim foi em duas etapas. Eu tinha certeza da minha salvação, não conseguia viver Jesus. Um dia fui para um lugar, para um retiro, impuseram as mãos sobre mim. Eu fiquei parado assim, eu falei, ninguém me derruba. Treinava capoeira, falei, não tem como me derrubar na base. Puseram as mãos sobre mim, o cara só falou assim, você está resistindo. Eu falei assim, Deus é o Senhor, eu quero. Eu caí de cara no chão, fiquei bêbado, me colocava em pé, eu caía de novo. Eu entendi o que dizia em Atos, que eles pareciam que estava bêbado. Nunca tomei porre de pinga, nunca bebi, queridos, na vida, graças a Deus. Só que fiquei de porre de Jesus, queridos, bêbado no espírito.
nunca mais, da vez que eu caí, queridos, nunca mais fui o mesmo. Deus virou a minha vida de ponta cabeça. Ah, pastor, acontece com todo mundo? Não, querido, já vi gente cair, voltar, levantar sem vergonha. E já vi gente não cair e ser vergonha do mesmo jeito. Mas também já vi gente cair, levantar e nunca mais ser o mesmo. É empoderamento do Espírito Santo, para quê? Para ser testemunho. E nós precisamos disso, para que a gente possa manifestar Jesus. Olha o que Atos capítulo 1, verso 8 nos fala. Mas vocês receberão o quê? Poder. A palavra poder é dunamis, poder de transformação, dinamite. Se soltar dinamite aqui nesse palco, ele nunca mais volta a ser o mesmo. Ele é transformado. Deus não quer mudar você, queridos, Deus quer transformar. Mudar, eu posso mudar essa cadeira, queridos, eu boto ela aqui, ó. Sim ou não? Se eu quiser voltar ela para o estado original dela, eu volto, sim ou não? Agora, transformação, você nunca mais volta ao estado original. Deixa eu dizer uma coisa, se você abrir o seu coração para o Espírito Santo tocar a sua vida e te empoderar, ele vai te estragar. Você nunca mais vai ser o mesmo. Você não vai ser mais aquele cara que entra bonzinho assim na igreja, assim, sorridente, tipo vereador, assim, sabe? Você vai ficar estragado, queridos, empoderado. Você vai discernir as coisas de Deus, você vai começar a querer impor as mãos sobre as pessoas, você vai querer começar a orar, pregar, falar de Jesus, você vai querer fluir na ação de Deus na sua vida. Eu aconselho mesmo. Se você tem alguma resistência, então não vá, que ele vai te estragar. Se você tem alguma reserva para Deus, queridos, continua vivendo a tua vida de qualquer jeito. Agora, se você não tem, fala, Deus, eu quero. Eu posso te garantir que Deus vai te empoderar e você vai ser testemunha de Jesus. Testemunha de Jesus. Aquele que mentia, não mente, mas não mente mais por quê? Porque é uma regra? Não, porque foi transformado. A lei mudava aspectos exteriores. O empoderamento do Espírito Santo muda aspectos interiores. E nós nunca mais somos os mesmos. Já recebemos o que nós precisamos para a vida e a piedade. Você recebe essa palavra no seu coração? Vamos nos colocar em pé, queridos, vamos orar?